Boa noite, todo mundo. Muito bem, vocês vão ver que existe uma grande diferença entre aquela disciplina e esta daqui, que é o seguinte: aquela disciplina, ela vai continuar existindo no currículo novo. Essa aqui que vocês estão fazendo, ela não existe no currículo novo. Isso quer dizer que eu não tenho muito interesse em sair correndo atrás de produzir apostila, fazer... como é que eu vou dizer? Preparar material como eu preparo naquela disciplina. Inclusive, vocês devem saber, vocês provavelmente são a última turma de qualidade de software, tá? Essa disciplina do semestre que vem não deve ter mais, porque a turma que vier já não vai ter essa disciplina. Vão ter uma apresentação, ela está lá à disposição de vocês. Essa disciplina é qualidade de software e eu costumo... nas minhas disciplinas, fazer livro 1, 00, livro 1, livro 2, livro 3, à medida que eu vou construindo o material com a qual eu dou aula. Nessa disciplina especificamente, o material vai ser direto ao livro. Eu uso direto o livro de onde saiu, livro-texto de onde saiu a ideia da disciplina, tá? Então, é livro 00. E só vai ter ele por enquanto. Bom, o que a gente vai ver nessa disciplina de hoje, nessa aula de hoje? A aula mais leve que a gente vai ter o semestre inteiro. Eu vou me apresentar e vou apresentar a disciplina. É só isso. Vou falar um pouquinho sobre minha carreira profissional, sobre as minhas qualificações, os meus princípios como professor. Depois vou falar sobre a disciplina em si, objetivos, a bibliografia e o nosso cronograma para o semestre. Meu nome é Marco Maciel, eu estou no IFTM já há mais de 10 anos, mais de uma década. Na verdade, eu estou no IFTM desde que ele nem chamava IFTM, era Cefet Uberaba. Antes disso, eu trabalhei na FASU, na Uniub e em outros lugares. E no IFTM, eu fiquei pouco tempo como professor lá, quando eu entrei lá atrás. Eu rapidamente passei para a parte administrativa e fiquei mais de uma década afastado da sala de aula. E no ano passado eu voltei a ser professor. Minha carreira profissional começou na década de 80, quando eu fazia engenharia na UFA ainda. Professor. Oi, pode falar. Eu só gostaria de fazer um comentário ali, que eu gostei da foto, que você centralizou o sol na sua cabeça, ficou muito bacana. Tem o brilho natural da careca, entendeu? E deu um reflexo bonito, fez um efeito interessante, né? É o que a gente pode chamar de mente brilhante. Então, eu comecei lá na década de 80 como engenheiro civil, aliás, estudante de engenharia. Eu passei por algumas engenharias até escolher a que eu queria mesmo. Eu fiz engenharia elétrica, depois passei para eletrônica, depois passei para engenharia de computação. Fiz ciência da computação um pouquinho também. Fui trocando de curso à medida que eu fui percebendo o que eu realmente queria, que era trabalhar na área de computação. E, paralelo a isso, eu era digitador e professor de cursinho na época da faculdade. Quando eu terminei, eu vim para Uberaba e prestei um concurso para a Codiub aqui em Uberaba. Fui programador, analista de sistemas na Codiub. Logo em seguida, eu abri a minha empresa chamada Valim Software e fui empresário, dono dessa empresa durante 14 anos. Enquanto o Didi era empresário da Valim Software, que é uma software house, à noite eu era professor da Uniub. E antes de eu ir para a Uniub, eu também trabalhei como coordenador de um curso técnico de informática da prefeitura. E a empresa ainda existe, né? Ela hoje é tocada por ex-estudantes meus que eu chamei para fazer estágio, que viraram funcionários, que depois viraram sócios. E no fim, quando eu resolvi sair, eles se tornaram os donos da empresa. Na década de 2000, eu fui para a FASU e fiquei na FASU uns 6 anos, mais ou menos, na década de 1000, coordenando o curso de Sistemas de Informação, licenciatura em Computação, Educação à Distância e Avaliação Institucional. Mas eu não terminei a década lá na FASU. Lá para 2005, eu acho, 2006 mais ou menos, eu prestei concurso e
fui para o Cefet na época, que se tornou IFTM, se não me engano, lá para 2008, 2009. E aí, no IFTM, me chamaram para trabalhar como diretor-geral do campus de Ituiutaba, que ainda estava sendo construído. Quando eu virei diretor, inclusive, não tinha um tijolo colocado. Eu acompanhei durante 2 anos a construção do campus inteiro. Na mesma semana que a gente inaugurou o campus, eu recebi o convite de ir para o Instituto Federal de Brasília. E aí fui para Brasília, ocupei alguns cargos em Brasília, depois voltei para o IFTM. Trabalhei na volta como diretor de ensino lá no campus de Ituiutaba, depois como diretor-geral de novo. Depois eu vim aqui para Uberaba para trabalhar como pró-reitor de administração. E como pró-reitor de administração, eu ocupei um cargo que eu considero mais interessante, que eu mais me diverti, que foi ser coordenador nacional de orçamento. Durante uns 3 ou 4 anos, eu era o coordenador, a pessoa que decidia quanto de orçamento cada campus do Brasil inteiro ia receber. Por que isso? Porque eu cheguei nessa Comissão Nacional do Orçamento e percebi que eles faziam tudo em Excel. Os cálculos, para poder calcular quanto cada campus do Brasil inteiro, e hoje são 600 e tantos campos já, das 41 institutos federais, o cálculo todo ano era feito em Excel. E aí, o que eu fiz? Desenvolvemos um sistema, eu e mais 2 programadores lá da reitoria, desenvolvemos um sistema web para poder fazer esses cálculos. E isso permitiu uma flexibilidade gigantesca. E aí, virei coordenador nacional do orçamento. Fui durante alguns anos. E aí, no ano passado, com a troca de reitor, né, eu voltei para a sala de aula. E aí, finalmente, aqui na década de 20, que começou esse ano, não no ano passado, eu sou finalmente aluno, estou fazendo doutorado e licenciatura agora, os 2 cursos ao mesmo tempo, sou professor e também aqui em casa eu tenho um bando de calopsitas que eu considero que sou líder, mas eu não tenho certeza. Quais são minhas qualificações? Graduação em processamento de dados, que na verdade, quando eu me graduei em processamento de dados, o processamento de dados era o ADS que vocês fazem, tá? Era o nome que se dava para cursos de ADS lá na década de 90. Depois que eu me graduei em processamento de dados, eu fiz especialização em análise de sistemas pela UNAERP, Ribeirão Preto, fiz especialização em desenvolvimento Java pela Unitri em Berlândia, especialização em educação à distância pela UNB em Brasília e especialização em administração pública pelo IFPR do Paraná. Fiz mestrado em ciências da informação pela PUC de Campinas. E no momento eu estou fazendo doutorado em educação pela Uniub e estou fazendo licenciatura em educação tecnológica pelo IFTM. Sobrou alguma coisa? Sim, sobrou. Deixa eu voltar para cá. Tem os princípios aqui que eu acho importante para vocês terem uma ideia de como é que eu costumo trabalhar. Primeiro, precisa interromper? Interrompa a qualquer momento. As dúvidas não podem esperar. Se você espera para poder perguntar depois, você acaba esquecendo e desistindo da pergunta. E toda pergunta é importante, são elas que fazem a gente aprender, certo? Hoje em dia, como a gente tem informação na ponta do dedo, todo mundo tem uma biblioteca gigantesca na mão, as pessoas perderam o hábito de perguntar. Todo mundo se acha muito sabido. Acontece que perguntar é uma atitude humana muito nobre e é aquilo que nos faz nos diferenciar. Os nossos questionamentos nos diferenciam dos outros animais, né? Uma coisa importante que eu considero: nenhum professor pode deixar pergunta sem resposta, mesmo que a resposta seja não sei e vou pesquisar depois. De vez em quando, como eu ainda sou aluno, de vez em quando eu me deparo com professores que simplesmente não respondem porque acharam a pergunta boba demais. Isso não existe, gente, tá? Professor que acha a pergunta boba demais está precisando melhorar os seus conhecimentos sobre o que é ser professor. Ainda, todo resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. Isso quer dizer que até o último dia de aula vocês podem discutir comigo sobre qualquer tipo de nota. Não existe essa história de já fechei o mês, já lancei no sistema, já fiz vista. Não existe isso, tá? Tudo pode ser questionado até o último dia de aula. E, finalmente, o resultado das avaliações deve ser entregue sempre na próxima aula. Por que sempre antes da próxima aula?
Porque toda avaliação é uma maneira de vocês saberem se vocês estão caminhando na direção correta, para que vocês possam corrigir o rumo de vocês também. Se eu deixo para corrigir tudo na última semana de aula, vocês perdem essa propriedade importante que é o feedback. Ô, professor, uma pergunta aqui. Diga. Você falou sobre eclopsita, né, que você tem? Sim, eu tenho... Aqui é o seguinte, eu tenho 5, 2 formaram casal e uma coitadinha ainda está sozinha. Só que tem um casal que no momento está chocando 4 ovinhos. Então provavelmente no bando vai aumentar bastante daqui a um tempinho. Cuidar de eclopsita é complicado, porque você falou que você não... Você acha que você é o líder delas? Delas todas, apenas uma gosta de vir comigo. As outras são meio bravinhas. Não gostam muito de ficar comigo, não. Vocês já ouviram falar da Valim Software? Ô Marcos, desculpa a colocação, o William tá falando. Oi, William, pode falar. Eu sou meio suspeito, porque eu te conheço desde a época da Valim Software. Eu te conheço de algum lugar. Eu tô vendo sua foto aqui. Do IFM, da Alta Genetics, quando eu tinha minha empresa quando eu formei em técnico informático que era Cefet, né? Que era Cefet, eu formei em técnico. Eu não lembro se foi eu, se foi um dos meninos que fizeram. Nós formamos junto no técnico, fez estágio lá. Depois nossa empresa, que era a Storm Solution, que era o Plácido Adriano, que é filho que é sobrinho do Plácido, lá da 4S. E a 4S rodava o Valim Software. Nós éramos os técnicos de rede, de servidor, de tudo lá na 4S. A gente instalava o Linux, a gente configurava as coisas lá. Isso. Eu ia brincar no começo da aula. Eu lembro de você desde quando você tinha cabelo. Então tem muito tempo. Tem mesmo. Nossa Senhora, tem muito tempo. Mas é um prazer. Vamos que vamos esse semestre para... Bom demais, William, te ver aqui. Muito bom. Beleza, Marcos. E aí, pessoal? Mais alguma coisa? Só fiquei impressionado com a quantidade de action figure que tem atrás aí de você. Ah, sim. Pois é, cara. Isso eu queria perguntar. Esse semestre aí fazer uma pequena apresentação do seu monstruário. Esse semestre a gente só vê vídeo. Então. Eu quero ver o dia que eu vou ter aula com ele. Eu vou pedir a apresentação do monstruário. Principalmente dos bonecos. Eu quero curiosidade dos bonecos. Então, os bonecos aí que eu vou te falar, ó. Que é raro. Então, isso daqui foram alguns anos juntando. Isso é uma coleção de bonecos de chumbo. Ela vai até o chão, não dá para vocês verem aí, mas esse canto aqui, vocês estão vendo que tem uma divisão aqui. Aqui é Marvel, tudo isso daqui é Marvel. Nesse canto de cá é DC, que é um pouco menor. E em cima, não está dando para ver, para cima ainda tem uma coleção de Star Wars. Todos são bonecos de chumbo. Então, o que eu tava fazendo aqui, né? Fui responder o questionário, aí eu entrei na aula e fiquei vendo, esse professor é geek, né? O tanto de action figure que tem atrás, deve gostar. Falei, vou colocar referência ali no meio do questionário, eu quero nem saber. Muito bom. Eu tenho muito quadrinho aqui, muito quadrinho. Quando eu era criança, meu avô tinha banca de revista e eu ia para lá. Ficava a tarde inteira lendo tudo que tinha na banca. Uma hora a gente vai fazer uma visita guiada aqui em casa, para vocês verem os meus bonequinhos. Aquele assim, ó, se não fosse essa pandemia, hein? Mas eles fizeram uma excursão. Não, até o ano que vem isso está resolvido, gente, pelo amor de Deus. Isso não é possível. Não é possível que o povo brasileiro não vai reagir ao que está acontecendo, né? Tá tranquilo. O senhor tinha também falado que essa disciplina no semestre que vem não vai estar mais. Qual que é a diferença dela com a outra para ele se tirar dela da grade? Olha, eu não vou poder te explicar pelo seguinte, eu acabei de chegar. Eu não acompanhei a construção nem do projeto anterior, do projeto do PPC anterior, nem do atual que começou agora recentemente, entendeu? Porque há mais de uma década eu trabalhava só em cargo administrativo, eu não acompanhava essas discussões. Entendi. Maria Luísa, para ela não ser arisca,
Só se você acostumar ela desde mansinho, não tem jeito. Se você não fica com elas, elas não acostumam com você desde criança, a calopsita ela fica arisca, não tem jeito, não tem jeito. Aqui em casa só tem uma que não é arisca. As suas ficam todas soltas? Elas ficam, se eu estou lá na varanda, que é onde elas ficam, elas podem ficar soltas, elas não saem, elas saem voando, mas vão no gramado, porque como elas ficam em gaiola geralmente, elas não adquirem força na asa, né? Elas vão para lá, vão para cá, mexem por ali, mas de noite tem que guardar, né? Vai que algum gato resolve aparecer por aqui, fica em gaiolas. Certo. Dos horários, meu horário tá uma bagunça ainda, mas essa matéria eu vou ficar, viu? Tá, joia. É bom você ficar aqui, talvez no semestre que vem não tem mais jeito. A apresentação o trabalho de apresentação de hoje, para a gente apresentar, estou olhando aqui, tem alguma especificação? É PDF, é Word, é PowerPoint, qualquer jeito? Tudo bem, vou explicar isso. Você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer texto, PDF, quiser fazer arquivo de áudio, vídeo, pode fazer da maneira que você quiser. Lá está falando sobre uma foto, mas não precisa preocupar com isso também, não. Não, tranquilo, então, que eu já estou elaborando o meu aqui já para enviar. Porque tem um negócio que eu li, um adendo importante ali, do ponto extra na prova, entrega até hoje. Isso é novidade, que eu comecei a fazer isso agora. Eu vou explicar isso mais para o final. Não, beleza. Vamos seguir aqui na apresentação da disciplina. Então, a disciplina se chama Qualidade de Software. A gente vai ver uma visão geral de qualidade, abrangendo o processo de desenvolvimento e também o produto final, resultante desse processo de desenvolvimento. Como fazer para aferir, ou seja, como fazer para medir tanto o processo de desenvolvimento quanto o processo do produto final, né? A qualidade de software, desde a avaliação de qualidade de processo de software, passando pelos modelos CMM, CMMI e NPS-BR. Nós vamos ver esses modelos e vamos falar um pouquinho sobre as principais normas de qualidade, 9.000, 15.504, 12.207 e a 25.000. E, mais para o final, nós vamos falar sobre avaliação, ou seja, teste de software, verificação e validação, avaliação de interface homem-computador. A disciplina tem 60 horas e são 80 aulas. O que mais temos aqui? Os objetivos que estão lá no projeto pedagógico são esses que eu coloquei aqui, né? Coloquei nessa página. Compreender a qualidade no contexto geral, no contexto da área de software e a aplicabilidade das normas de gestão de qualidade de software. Entender como a qualidade pode ser aplicada nos diferentes papéis do ciclo de desenvolvimento de software, porque a gente tem diversos estágios ao desenvolver um software, né? Então, a qualidade ela muda de acordo com o estágio em que você está. Estabelecer medidas para o software e o seu processo de construção, permitindo estabelecer estimativas adequadas. Vamos falar um pouquinho sobre estimativa. Se bem que a gente vai ver em profundidade estimativa mesmo, na minha outra disciplina, que é a gerência de projetos de software. Implementar políticas de qualidade de software em ambiente de desenvolvimento, empregar de forma consciente as normas de qualidade de software, definir técnicas e estratégias de teste, isso a gente vai ver lá para o finalzinho do semestre, compreender a existência de conceitos de estruturação de interface humano-computador, entender e visualizar os diferentes modos de interação homem-computador e suas complexidades. Vocês podem ver aqui, são os 4 principais livros que a gente tem. Esses 2 aqui eu até tenho, mas esses 2 do meio, eles são os mais importantes. Por quê? Porque esses a gente tem lá na biblioteca à disposição para poder consultar. Tá? Bom, o que mais? O nosso cronograma. Então, aula em março, abril, maio, junho e julho. A gente começa com o conteúdo de hoje, a atividade prática de hoje. Vocês podem ver aqui que eu já acrescentei a pontuação de cada atividade prática. Nós teremos 5 atividades práticas, que são, na verdade, 5 trabalhinhos, 12 questionários, que são questionários simples, não é nada muito complicado, não. Os questionários têm a sua pontuação também, e quando o questionário tiver 4 pontos, quer dizer que são 4 perguntas. Se o questionário tem 5 pontos, são 5 perguntas. Na aula que vem,
na semana que vem, nós vamos ver 2 conteúdos, tá? 2 capítulos, vamos dizer assim. Definição de qualidade, normas e organismos normativos. E aí a gente já vai ter o questionário número 1 sobre qualidade. Aí, na aula seguinte, a gente vai falar sobre métricas e o questionário é a respeito de normas. E vai ser sempre assim. O questionário vai ser sempre em relação à aula anterior e não à aula atual. Até chegar no final que a gente tem uma apresentação de um trabalho final que vale 20 pontos, que é o planejamento de testes. Vocês vão fazer um planejamento de uma massa de testes para um software qualquer. Vocês vão fazer essa apresentação em 2 dias, eu vou dividir a turma em dois grupos, tá certo? O que mais temos aqui? Bom, vamos finalizar aqui com os créditos. Professor, Pode falar. o trabalho vai ser igual o senhor fez da outra matéria? Vai chegar na somatória de pontos, alguém vai precisar fazer o trabalho, não? Ou dessa matéria é diferente da outra? Da gerência de projetos de software? Porque chegava no final, tinha muita gente que não precisava. Eu acho que eu e o Iago não precisou mesmo fazer o projeto final. Ah, sim. O que vai acontecer é isso. Provavelmente vai acontecer isso. Acaba ficando para o final, para conseguir esses últimos 20 pontos, poucas pessoas. Basta você seguir e fazer esses trabalhos todos. Tem gente que eu tenho que ir lá, pegar no pé, convencer. Volta lá, faz aquele trabalho, menino. Você vai precisar disso no final. Mas o normal é que vocês cheguem nos últimos dias de aula sem nenhum desespero para poder fazer essa apresentação final, tá? Bom, além disso, que referências que eu usei para fazer isso daqui? O nosso projeto pedagógico, o calendário acadêmico e o meu currículo Lattes. Queria mostrar para vocês também que eu utilizo esses softwares aqui que estão aqui no meu dia a dia. O Krita para pintura, o Inkscape para desenho, o Scribus para poder fazer as apresentações de texto. Esse documento PDF que vocês estão vendo, inclusive, foi feito no Scribus. O Pexels é de onde eu tiro imagens para poder utilizar, é um software de imagens gratuitas. O Synfig eu ainda pretendo usar, ainda não estou utilizando, estou começando a mexer com ele, que é um software também gratuito para fazer animação. O Audacity é para edição de áudio e o Kdenlive é para edição de vídeo. O Blender eu pretendo utilizar no futuro, mas por enquanto eu não consigo porque o meu computador não dá conta do Blender. Ele trava, não consegue executar o Blender. O Blender é duríssimo, às vezes. Pois é, tá difícil. Inclusive esse computador meu, apesar dele ser... Eu considero ele muito novinho, muito conservado. Pra vocês terem uma ideia, ele não roda o Windows 10, tá? Tá instalado nele o Windows 7. Porque o Windows 10 ele fica uma carroça, uma porcaria. Bom, e para finalizar, uma frase que eu coloquei aqui que eu acho importante, que resume bem o meu espírito em relação à disciplina. A todas as disciplinas que eu ministro. O professor não é um dono do saber, o professor é um curador do conhecimento, que tem a experiência adequada para selecionar o que é relevante nesse mar infinito de informação. O questionário a gente já pode ler o conteúdo lá e responder? Ou tem que ver a aula? Pode. Quiser responder, se ele estiver aberto para você responder, pode. Eu acho que eu deixei ele aberto, não tenho certeza não. Mas vamos agora falar então sobre o Moodle. Como é que eu estruturei as coisas lá no Moodle? Então está aqui a nossa disciplina, qualidade de software. Por enquanto vocês provavelmente só estão vendo março, né? Mas abril, maio, junho e julho já estão aqui. Eu vou, assim que eu puder, eu já vou liberar esses outros meses, tá? Assim que eu checar as informações, está tudo certinho. Então a nossa aula de hoje está aqui. Nós temos uma atividade prática que é a apresentação do aluno, 4 pontos. Essa entrega desse trabalho vale 4 aulas, tá? E a entrega está hoje. Por que a entrega está hoje? Porque vocês vão toda a aula ter tempo suficiente para poder fazer esses trabalhos. Vocês podem ver aqui que... Ah, não está aqui, está lá de baixo. Que não dá para eu passar 4 horários
falando. Para mim vai ser difícil, para vocês mais ainda. Então, o que é a ideia? A ideia é que eu ocupe pelo menos as 2 primeiras aulas discutindo a teoria com vocês e que vocês utilizem as outras 2 aulas para fazer a atividade prática ou questionário proposto para o dia. Para o dia de hoje, já temos a primeira atividade prática, que é a atividade prática número 1, apresentação do aluno. Então, vou ler aqui para vocês. O aluno deverá elaborar uma apresentação a seu respeito. A apresentação deverá contar com uma foto, esquece a foto, não precisa da foto, tem que mudar esse texto. E ela deverá responder, então, as seguintes perguntas. Quem é você? Como você chegou até aqui? Por que está fazendo este curso? E o que você vai fazer depois que terminar o curso? Tá? Uma coisa que eu comecei a colocar agora, a partir de agora, é essa informação aqui. Os alunos que optarem por entregar essa atividade após o dia 9, ou seja, depois de hoje, abrirão mão de um ponto da avaliação. Por que eu estou colocando isso aqui? Eu percebi, durante os 2 semestres do ano passado, que se não há um certo prejuízo, tem gente que deixa para fazer tudo na última semana. E aí não fica justo com aquele que fez a coisa acompanhando o semestre inteiro, fez todo o trabalho na semana que havia sido proposto para fazer. Então, de certa forma, eu instituí aqui uma penalidade para quem deixa para trás os trabalhos. É uma forma de fazer com que vocês fiquem em dia e não deixem as coisas acumularem. Tá? Ah, mas se eu fizer daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai ter a sua presença, eu vou corrigir o seu trabalho do mesmo jeito. Ele só vai valer um ponto a menos. Tá? Esse trabalho aqui vale 5, se não me engano, ou 4, alguma coisa assim. Se eu corrigir o seu trabalho e não te der 4, é porque talvez ele esteja com um problema. Agora, para quem deixou para entregar atrasado, eu já vou corrigir com ele valendo 3. Tá? Bom, eu tenho aqui a segunda semana já pronta também. Vocês vão perceber que sempre nós temos 2 aulas para apresentação de conteúdo e 2 aulas para vocês fazerem a atividade ou questionário correspondente, tá bom? O questionário aqui já está aqui. Eu imagino que talvez vocês já tenham, inclusive, acesso. Todo o conteúdo que vocês precisam para estudar já está aqui também, conteúdo 1, conteúdo 2. No dia 23, o questionário já está aqui, o conteúdo também já está aqui, métricas. E para o dia 30, questionário pronto, conteúdo, fatores humanos de qualidade está aqui também. Então é isso. Professor, então para ter a nota inteira desse daí tem que ser entregado hoje. Isso. Se já deixar para entregar, vamos dizer, na sexta-feira, o senhor vai tirar mais um ponto. Eu vou tirar um pontinho. Agora, esse ponto eu vou tirar só da atividade prática. Então, mas é tirar ou deixar de ganhar? Deixar de ganhar. Então é diferente. Então é deixar de ganhar. Isso, vai prejudicar lá no final. Isso mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, vocês vão ter 4 ou 5 atividades práticas só, é pouca coisa. Agora, questionário, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como anular uma questão que vocês responderam corretamente. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Então, se o questionário tem 5 questões e ele vale 5 pontos, aí eu não tenho... eu não quero de forma nenhuma fazer isso com vocês com os questionários, tá? Isso não vale para questionário. É só para as atividades práticas mesmo. Certo, William? Certo, Adriele? Não, perfeito, é isso mesmo. Tá, joia. O William tem mais uma galera acompanhando a aula aí. Como que vai ser o tipo das provas, Omar? A prova é prova aberta, prova fechada? Não tem prova. Não tem, é só os trabalhos e as apresentações. E os questionários. Beleza. Só isso. Tá? Que coisa boa, meu Deus do céu. Agora eu entendi. Provas, ai, que delícia. Era pegadinha. Agora eu entendi por que você falou assim que quem pega a reprovação da sua matéria é porque quer mesmo.
E tem gente que se esforça para isso, Iago. Tem gente que faz de tudo para repetir a disciplina. Essa é uma disciplina teórica, é uma disciplina pesada, mas eu vou fazer de tudo para, à medida que eu for passando e a gente lendo a teoria a respeito do assunto, que é a qualidade de software, eu vou tentando mesclar com a minha experiência profissional. Porque, além de eu ser desenvolvedor de software, já, 30 e poucos anos, eu fui chefe de muita equipe de desenvolvimento, né? E tive empresa de desenvolvimento de software durante 14 anos, então tem muita história para contar. Vou tentar fazer com que a disciplina seja mais leve através de causos. Certo? Professor, uma pergunta nada a ver com a matéria. Quantos bonecos de ação você tem atrás do senhor? Eu nunca contei. Eu não sei, eu não tenho... Nossa, a prateleira vai no contar. Eu sei que vai no chão. Star Wars são uns 80. A prateleira vai até o chão, vai da ponta do teto até o chão? Sim, e é uma delas. Eu tenho outra prateleira em outro canto da casa porque não coube tudo aqui. Caralho. Nossa, como eu queria fazer isso, mas cada boneca é um preço exorbitante. Não foi fácil, não. Não foi fácil para mim. Eu pagava um pouquinho mais barato porque eu assinava, né, anualmente as coleções. E foram vários anos. Davi, vou te dar uma dica. É só você começar pelo primeiro, o segundo, o terceiro. Daqui a uns 30 anos, você fala pra gente. Eu tenho certeza que o Marcos deve ter boneca aí de muito tempo atrás. Foram vários anos isso daí. É muito tempo. Começa, Davi. Começa que dá certo. Certeza que você não deixa nenhuma criança entrar no seu quarto. Tem uma coleção aqui que não dá para ver, que ela tá lá em cima. É uma coleção dos Super Amigos. Nossa! Na verdade, de um desenho específico. Eu não lembro o nome do desenhista. Uma série específica dos Super Amigos que saiu, que eu estava em Brasília, a minha família é de Brasília, eu sou de lá, né? Eu entrei numa loja, eles estavam todos em promoção, no meio da loja, uma pilha gigantesca. Isso há muitos anos atrás. E eu comprei 2. Eu fiquei com dó de comprar a coleção inteira e fiquei meio com vergonha. E comprei 2 só. Eu comprei só a Mulher Maravilha e o Batman, se não me engano. Depois, durante anos, eu fui procurando no Mercado Livre cada um deles. E hoje eu tenho todos aqui. Coleção inteira dos Super Amigos. Esses são maiores. Eles estão lá no alto, tem que subir numa escada para tirar. Professor, você não deixa nenhuma criança entrar no seu quarto, né? Porque... Você tem os 24 Super Amigos? Não são 24 que saiu nessa coleção. Ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10. Tem os Super Gêmeos? Tem os Super Gêmeos? Não tem. Não tem porque nesse desenho tem um cachorro, aí tem os bichos que voam lá, tem um bichinho do fogo, tem muito bicho aí, bicho. Mas não tem os Super Gêmeos, porque esse desenho específico, ele, como é que eu vou falar? Ele não tinha os Super Gêmeos, não é aquele desenho antigo. É um desenho mais novo, depois. Se vocês verem a cara deles, vocês vão perceber, lembrar do desenho que eu tô falando. Depois, na próxima aula, eu tiro eles lá de cima para vocês terem uma ideia de como é que eles são. Eu meio que já roubei, né? Já fiz esse trabalho, então... Eu também fiz no meio da explicação, eu tava fazendo. Eu já fiz ele semestre passado, não serve, não? Serve. Se você é a mesma pessoa do semestre passado, se você não mudou nenhuma das suas respostas, serve. Não, mas é porque eu não mandei pro senhor, eu apresentei, a gente apresentou no meio da aula, aí eu não precisei enviar. Ah, tá, ok, entendi. Muito bem. Então, gente, por hoje é só. Eu vou ficar aqui. Nossas aulas funcionam da seguinte maneira: a gente passa o conteúdo, discute o conteúdo e, é claro, a gente fica aqui até as 10h30 da noite, tá? Mas vocês vão agora fazer o trabalho, fazer a atividade e postar lá. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dificuldade, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês. O que eu costumo fazer? Eu agora vou parar a gravação